aqui ministrar continuando essa série. Nós começamos uma série chamada Prepare-se. A série chamada Prepare-se, ela tem como objetivo trazer revelação para as nossas vidas sobre se planejar. Ela surgiu de fruto de conversas que eu tive com algumas pessoas, dizendo o seguinte: olha, outubro, novembro, e as pessoas muito preocupadas e muito ansiosas, e até dizendo, olha, esse ano, na verdade, eu gostaria que acabasse esse ano, porque esse ano foi muito ruim, mas era outubro ainda. Então eu comecei a orar em relação a isso e pensar, por que as pessoas estão falando de acabar o ano em outubro, sendo que ainda tem novembro, dezembro e propriamente outubro? Porque, segundo a ótica humana e talvez até uma realidade, não foi um ano fácil, não tenha sido um ano muito fácil na sua vida. E eu pensei, talvez nós estamos colocando a culpa na crise, mas nem sempre é a crise, porque nem sempre a crise é cíclica. A crise, eu vou dizer uma coisa para você, queridos, eu já assim, consciente, maduro, eu já passei por 3 crises. 3 crises, essa talvez tenha sido na minha realidade um pouco maior, humanamente falando, mas todas elas passam. São ciclos, são momentos, são fases, e eu estou dizendo uma coisa, escreva na tua caderneta, no seu celular, essa crise já está acabando, ela já está indo embora, na verdade você já pode tomar posse, porque ela já foi embora em nome de Jesus, amém? E eu tenho conversado com pessoas que incrivelmente, pela fé, elas não experimentaram crise, elas não experimentaram crise, muito pelo contrário. Eu almocei semana passada com um empresário daqui da igreja, e ele falou, esse ano eu não sei o que fazer, mas eu não tenho mais como atender os clientes, está muito difícil, é muito cliente, e assim, outras pessoas que eu tenho conversado, pessoas que arrumaram emprego, assim, testemunhos poderosos. Então, queridos, nós precisamos ver aquilo que Deus está fazendo, amém? E na semana passada nós falamos dos benefícios de planejar. Os benefícios de planejar. Quando você planeja, você vai ter benefícios, porque planejar vai trazer descanso, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer o estresse, você não vai ter, porque você planejou. Quando você não planeja, você fica ansioso, você fica com medo, você fica preocupado, você fica irritado, traz problema dentro do casamento, enfim. Então há benefícios em planejar. Isso foi na primeira semana, e na outra eu coloquei planejando segundo a mente de Cristo. Quem planeja segundo a mente de Cristo vai planejar algo muito bom. Quem planeja segundo a mente humana vai planejar algo segundo a mente humana. Não estou dizendo que é ruim, mas é muitas vezes muito medíocre, tendo revelação do Deus que nós temos. A Bíblia fala que os planos de Deus, em Jeremias 29:11, são planos de fazer cada um de nós prosperar, planos de nos dar paz, de nos dar um futuro glorioso. Esses são os planos de Deus. Então hoje eu quero continuar com o tema planejar precede uma vida abundante. Planejar precede uma vida abundante. Ou seja, o que significa preceder? Antes da abundância, por exemplo, nós estamos falando que o ano que vem será um ano do transbordar. Mas querido, eu vou dizer algo para você. Se você realmente tem planejado, se você tem expectativa que seja um ano do transbordar, mas se não tiver ação, se não tiver uma atitude, se você não se planejar, não construir, não tem como acontecer, não tem como transbordar, não tem como, porque, por exemplo, uma das coisas que, hoje eu vou falar mais em termos práticos, mas, por exemplo, é impossível nós falarmos de planejamento
sem tocar na área financeira. Não tem como. Nós falamos aqui muito sobre vários assuntos, mas hoje eu quero tocar um pouquinho nessa área, porque ela vai determinar muitas coisas. Ela vai fazer com que as coisas aconteçam também. Lógico, se nós soubermos olhar para o dinheiro não como um Deus, mas olhar para o dinheiro trabalhar ao nosso favor. Agora, uma coisa é fato, queridos, não tem como nós planejarmos sem olhar para essa questão financeira. Não tem como. As pessoas, por mais que elas queiram fazer alguma coisa, não tem. Então, hoje, de uma forma prática, eu quero falar com você aqui sobre esse assunto. Planejar precede uma vida abundante. Se você planejar, realmente o transbordar virá. Porque quando nós não planejamos, principalmente nessa área, nós vamos encontrar, imagina que nós temos um recipiente aqui, e dentro desse recipiente nós vamos derramando água, certo? Ok? Mas imagina que tem um furo embaixo. Toda a água que você coloca, ela vai vazar. Então talvez, uma das coisas que nós precisamos ter revelação, como que a minha vida financeira vai transbordar, ou todas as áreas da minha vida irão transbordar, se tem vazamentos, se tem furos. Não tem como. Então eu quero aqui falar algo com você. Eu tenho ouvido muitas pessoas com grande frequência dizendo: nossa, eu não tenho culpa dos meus problemas. Eu não tenho culpa da minha vida financeira estar assim. Eu não tenho culpa dessa situação toda. Eu não tenho culpa, pastor. Eu não sei o que acontece, mas não dá. Eu trabalho e hoje eu estou afundado financeiramente. Eu estou com a água aqui, ó, quase não respiro mais. Por quê, queridos? Eu creio que a grande razão de tudo isso é falta de planejamento. É falta de planejamento, é falta de você pensar, é falta de você estruturar. E todo planejamento exige uma postura, exige uma atitude, exige uma resposta, exige uma ação nossa. Eu não posso simplesmente falar que as minhas contas, o ano de 2018 ou 2017 ainda serão pagas se eu não tiver uma ação. Mais do que pagar as contas, nós precisamos trabalhar com a filosofia do futebol. Para quem não sabe, eu fui um grande jogador de futebol. É verdade, irmãos, fui grande mesmo, eu era mais forte e tal, pesava quase 100 quilos, então era grande jogador de futebol. E todos me conheciam lá na minha rua lá, era famosíssimo. Brincadeira. Mas o futebol, eu gosto de jogar futebol, gosto mais do que eu jogo. E tem uma premissa que é o seguinte: nós falávamos assim, antes de se preocupar em fazer gol, vamos nos preocupar em não tomar gol. Não vamos se preocupar já em sair fazendo gol, porque se a gente não tomar, nós já estamos no lucro. Está empatado. Era essa a filosofia. E na nossa vida precisa ser muitas vezes a mesma coisa. Antes de você se preocupar, querido, em planejar, em ver os gastos lá e tal, e ficar lá, você tem que pensar o seguinte: eu não posso sair gastando sem planejar. Eu não posso sair comprando tudo. Eu não posso sair fazendo dívida. Não posso, porque isso é falta de planejamento. Isso vai mexer com a tua vida. Isso vai mexer com você. Nós não podemos esperar chegar em 2018 para planejar 2018. Não podemos. E a vida financeira, ela requer um planejamento intencional. É necessário. Tem que ter um planejamento intencional. O que é um intencional, pastor? Queridos, olha, essa palavra que eu estou trazendo para você aqui, talvez ela não é tão espiritual como você imagina.
Mas quando você mergulha nela, ela é mais espiritual do que você pensa. Sabe por quê? Porque Deus, aliás a Bíblia, tem mais de 2.000 passagens falando de dinheiro. Será que é por acaso? Ou porque eles já sabiam que nessa época nós precisaríamos tratar desse assunto? E o pastor Emerson fez uma pesquisa esses dias, eu acho que eu falei aqui, não lembro, que toda pesquisa, você sabe, é um censo, e são abordadas pessoas de um grupo grande, são abordadas uma quantidade de pessoas, e na igreja tem muita gente, ele abordou de Carapicuíba, Barueri e tal, 100 e poucas pessoas, e das 100 e poucas pessoas, nós tivemos muitos diagnósticos ruins. 30% das pessoas que responderam, que fazem parte desta igreja, disseram: não tenho saída para a minha vida financeira, não tenho saída. Não sei se você se inclui nisso, mas querido, quando a pessoa chega num pé desse, numa situação dessa, tem uma saída para você sim, só que veja bem, por que chegou nesse estágio? Falta de planejamento, falta de planejamento. Então eu quero falar aqui rapidamente em duas áreas. Eu quero falar primeiro um pouco na área pessoal, e depois eu quero falar um pouco na área financeira, como prática. E a palavra de Deus diz, queridos, em Efésios 5, 15 e 16, o seguinte. Abram lá, Efésios 5, 15 e 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha que coisa, queridos. Paulo está falando com a igreja de Éfeso, está dizendo: igreja de Éfeso, igreja de Barueri, igreja de São Paulo, nesses dias, nós temos que tomar muito cuidado com a maneira que nós estamos vivendo. Porque a maneira como nós estamos vivendo, não pode ser uma maneira de um insensato. O que é insensato? A tradução para insensato, aliás, a palavra original no grego para isso é nécio. Nécio significa tolo. Tolo é uma pessoa que não planeja. É uma pessoa que faz as coisas tudo errado. Em ser insensato é você fazer de qualquer forma. Queridos, nós não podemos fazer de qualquer maneira. Temos que olhar para a vida, para essa questão que faz parte de um planejamento de uma pessoa, ou a vida financeira faz parte. Nós temos que ter sabedoria, porque a Bíblia fala aqui, mas como sábios. Uma das traduções para sábio na Bíblia é que elabora os melhores planos e que usa os melhores meios para a execução. Que elabora os melhores planos e executa os melhores meios. Veja bem, queridos, a sabedoria, ela é algo que nós precisamos. Se você, Salomão, é incrível quando eu olho porque eu leio os relatos de Salomão, e Salomão foi um homem muito rico, mas eu fico impressionado porque Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu emprego, Salomão não pediu aumento de salário, Salomão não pediu mais recurso, não pediu uma casa, Salomão não pediu um emprego, um carro novo, não, Salomão pediu o que, queridos? Sabedoria, sabedoria. Salomão pediu sabedoria.
É o que nós precisamos nesses dias, talvez debruçarmos os nossos joelhos em cima do nosso planejamento de 2018, que você vai trazer aqui dia 31, e falarmos: Senhor, você vai anotar aqui muitas coisas, mas não fica olhando, talvez, não é hora de orar em cima assim, me dá isso, me dá aquilo, já está escrito aqui. E a Bíblia fala, vai mais longe, a Bíblia fala que o Senhor conhece os desejos e necessidades do nosso coração. Mas nós temos que escrever, a Bíblia também fala do planejamento, debruçarmos e falar: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria, para eu administrar a minha vida financeira, para eu administrar tudo que vem nas minhas mãos. E aqui, quando Paulo fala com Éfeso, ele fala uma frase, uma parte aqui, ele fala: aproveitando ao máximo cada oportunidade, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Paulo está alertando a igreja de Éfeso: aproveitem cada oportunidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo: as oportunidades, elas vêm todos os dias. Nós precisamos entender isso, queridos. Eu até quero ministrar uma palavra, talvez uma série, eu não sei, talvez uma palavra vai ser o suficiente, falando de oportunidades, porque muitas vezes, nem tudo é oportunidade, nem tudo é oportunidade. Parece um cara lá na sua rua, ou um amigo seu, falando: estou vendendo esse carro aqui, nossa, que carrão, legal, R$2.000 vão pegar um carro, eu não sei, um Corsa, um Prisma, que Corsa já saiu de linha, um Prisma, R$2.000, você vai falar: meu Deus, oportunidade da minha vida, cara, eu vou comprar. E aí ele te vende o carro, quando você vai ver a documentação, tem 10 anos de PVA sem pagar, tem licenciamento sem fazer, o carro está com motor ruim, está tudo ruim. Nós achamos que isso era uma oportunidade. Oportunidade. Então, Paulo está falando: aproveite cada oportunidade, mas saiba aproveitar cada uma delas, queridos. Agora, uma coisa que é importante, nós termos consciência assim: as oportunidades vêm todos os dias, mas elas também podem passar. E as que passam, dificilmente são recuperadas. Dificilmente são recuperadas. Vocês sabem aquela historinha do cara que estava lá, no gelo, lá no alto, e aí ele estava lá fazendo todo o processo, subindo, e de repente, ele se perdeu da turma, e ficou lá no gelo. Aí a corda desceu, e ele não ficou ali um tempo, aí passou uma pessoa, passou 2 pessoas, passou 3 pessoas, vamos, não sei o que e tal, não quis sair. Só que quando passou mais um tempo, as pessoas encontraram ele lá pendurado, morto. Faltava poucos centímetros para ele descer na terra ali, no lugar que ele não ia morrer. Conclusão, queridos, muitas vezes a oportunidade passa e nós dispensamos ela. Paulo está nos dando um alerta, e eu quero falar com você aqui rapidamente, em forma prática. Você já pensou como você tem trabalhado as oportunidades da sua vida, nessas áreas que eu vou falar com você? A primeira delas, tempo com Deus. Como é que tem sido? Você tem planejado um tempo com Deus, uma vida de oração? Porque, queridos, nós planejamos tantas coisas no nosso dia, mas se nós não planejarmos tempo com Deus, nós não vamos ter sucesso. Planejar tempo de igreja, planejar cultuar, sabe, eu não consigo mais olhar para a minha agenda, não é porque eu sou pastor, porque, queridos, Deus sabe do meu coração, muitos anos já, e muitos anos, eu estava no banco, sentado, ouvindo, aprendendo, eu não consigo mais olhar para a minha agenda, e não incluir na minha agenda, igreja.
cultuar ao Senhor, adorar a Deus, eu não consigo, não tem como, na minha agenda não cabe. Tem as pessoas que falam, vamos fazer tal coisa domingo, lógico, se eu estiver de férias e tal, mas caso contrário, igreja. E hoje, no seu lugar, queridos, eu não faltaria nunca, porque tem muitas opções, é o culto da manhã, é o culto da tarde, é o culto da noite, você tem opção. Pintou um almoço, vai no culto da noite. Pintou um café, vai no culto da tarde. Pintou uma janta, vai no culto da manhã. Não tem. Planeje congregar o ano de 2018, todos os domingos. Pastor, mas por que você fala para nós ficar com a igreja cheia? Queridos, isso não muda a minha vida. E também não muda Deus. Isso muda você e Deus. Porque uma vez que você está nesse ambiente, às vezes uma imposição de mãos, às vezes uma palavra, às vezes uma declaração, às vezes uma fala que sai daqui profética, entra na tua vida, cai como na terra ali, na semente que estava para germinar, sua vida muda, queridos. Amém? Isso acontece, porque é um ambiente profético, aqui é o lugar da promessa, queridos, aqui é um ambiente onde você vai gerar, onde você vai conquistar. Planeje seu casamento, planeje seus filhos, planeje tirar mais tempo com a sua família, com seus familiares, seu pai, sua mãe. Quando foi a última vez que você visitou sua mãe? Não, pastor, agora vai acontecer, porque é Natal. Sempre no Natal nós vamos lá, mas faça um planejamento, tenha uma vida de qualidade, vida física, vida saudável, onde você pode, porque queridos, a grande questão é que as pessoas estão falando assim, não, mas não tenho mais tempo, como é que eu vou, por exemplo, fazer uma caminhada, como é que eu vou fazer um exercício, como é que eu vou numa academia? Talvez não precisa você ir numa academia, mas uma coisa importante, planeje. Não só ficar sentado no sofá, com a bacia de pipoca na mesa, na barriga assim, tipo, tem uns, né, não, eu sei que aqui não tem, mas eu já fui em algum lugar que tinha umas barriguinhas assim, que encaixava a bacia assim. Não caía, irmãos, é impressionante, eu falava, como é que pode? Não caía, e as pipocas que caíam por lado ainda ficava tipo aqui assim, ó. Sabe, irmão? Não planeje assistir televisão é importante, temos que planejar também, temos que planejar assistir também, passar um tempo assistindo, assiste lá as suas séries, não tem problema, mas com equilíbrio, planejado. Agora ficar ali só comendo pipoca, tomando guaraná, e querido, a vida não foi feita só de pipoca e guaraná não, nós precisamos nos exercitar, precisamos correr, precisamos nos mexer, precisamos planejar a nossa vida física também, a profissão. Talvez você está insatisfeito com a sua profissão, mas eu pergunto para você com todo o respeito, qual foi o último curso de aperfeiçoamento na tua área? Qual foi? Faz tanto tempo, tudo agora é na internet, eu vou no YouTube, eu vejo lá como potencializar um gerente financeiro. Aí ouve lá as histórias e você fica feliz. É bom, a internet tem muito recurso, eu vejo muita coisa, mas queridos, nós precisamos tomar experiências, investir. Talvez você tenha uma profissão que exija leitura. Quantos livros você planeja ler o ano que vem? Pastor, eu não li nenhum esse ano e o ano que vem também não vou ler nenhum. Mas se a sua função, por exemplo, eu como pastor, não tem como eu ser pastor sem ler a Bíblia, irmãos. Não tem como, eu não sei como que alguns pastores se aventuram a não ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Pelo menos, desculpa, não tem como, eu preferia não ser pastor, ler livros. É o mínimo, eu tenho que ler 2, 3, 4 no ano, porque queridos, isso vai me dando recursos, isso vai me dando ideias, isso vai me enchendo, aí eu vou para a presença de Deus, Deus traz revelação. Temos que buscar aperfeiçoamento, planejamento. Eu tenho na minha lista de planejamento os livros que eu vou ler no ano, os livros que vão chegando. Por exemplo, eu tenho uma máxima, ou uma tese, ou sei lá o que, um conceito comigo que diz o seguinte: todos os livros que chegam na minha mão, se eu ganhar um livro, eu entendo que esse livro não é por acaso que ele chegou na minha mão. Então eu tenho um planejamento, mas eu vou incluir esse livro, porque ele chegou na minha mão
E quantas vezes eu precisava daquele livro. Teve uma fase que eu estava com muita dificuldade, ainda estava na Ideal, trabalhando fora, de orar. Aí uma discípula nossa entregou um livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Eu falei, esse livro aqui, eu estou com essa crise. Fui ler o livro. Sabe, queridos, nós precisamos potencializar. Amém? Amém? Quantos estão comigo? Digam amém. Agora, caminhando aqui, eu quero falar rapidamente com você mais alguns pontos importantes. O tempo aqui hoje está difícil, está correndo demais. Será que é porque está chegando o final do ano? Jesus amado, o negócio não para ali. Talvez você não saiba, mas tem um demônio ali falando, não, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Jesus amado, vira esse negócio para lá. Lucas 14, 28 até o 32. Lucas 14, 28, também é planejamento. Não adianta a gente começar um culto aqui e não ter hora para acabar. Isso não existe mais nos dias de hoje, planejamento. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Querido, você já teve, quantos já fizeram esse comentário? Você não sabe quantos já fizeram de você, isso eu tenho certeza, mas você já deve ter feito. Passou na sua rua, aquele amigo seu, começou a construir uma casona lá, e você, começou a dar uma dor aqui assim embaixo, de vez em quando dá uma dor aqui embaixo, não dá? Aí você falou, meu Deus, para que esse exagero de casa? Será que ele vai terminar a casa? Você já lançou uma maldição sobre a pessoa. Aí passa 2 anos, você volta lá, o cara está tudo mal acabado, a casa não acabou, tá a janela sem pintar, tá uma tábua na frente, negócio terrível, a garagem está pendurada com ferro. Aí você fala assim, tá vendo? Ele poderia ser mais humilde, fazer com mais calma. Talvez tenha feito isso, querido. Isso aí é o que a Bíblia está falando. Se você planejar e não terminar, vão rir de você. As pessoas vão falar mal de você. É aquela história, às vezes a pessoa, por exemplo, compra um carro. Porque agora, queridos, inclusive eu recebi ontem, agora chega tudo por e-mail, eu não sei como que os caras conseguem meus e-mails, o e-mail, tudo chega lá, chegou de promoção de carro, você compra agora sem brincadeira, você dá a primeira parcela para maio. Nada contra, querido, eu acho que carro é importante, mas veja bem, aí compra o carro, não planeja, daqui a pouco tem que devolver o carro. Aí a pessoa vai falar o quê? Talvez até Deus não faz isso, Deus é amor, Ele é muito misericordioso. Mas talvez assim podia, esse meu filho, sem sabedoria, vai fazendo as coisas, não termina. Outra coisa, qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Isso aqui também é muito revelador. Eu não sei se uma vez, queridos, eu fiz sempre com carro, eu já fiz tanta coisa errada no negócio de carro, gente. Senhor da glória, uma vez eu comprei um Palio, vermelho, 4 portas, faz uns 15 anos. Eu e a Luciana sempre comigo, me apoiando nas loucuras, compramos um Palio. Quando eu cheguei em casa, irmãos, pensa em um arrependimento. Pensa em um arrependimento. O Palio era vermelho, nada contra o carro vermelho, tá bom, irmãos? Não tinha ar-condicionado, e era 42 parcelas de, sei lá, muito dinheiro. Eu me arrependi. Eu falei, agora eu preciso desfazer isso, eu não tenho condição. É isso aqui, Pedi um acordo de paz. Eu fui lá no negócio do carro, lá em São Paulo. Falei, querido, eu não tenho como pagar esse carro.
Não, mas você já fez. Eu falei, não, mas eu me arrependi já. Ontem mesmo eu já me arrependi. Dá um jeito de cancelar, faz qualquer negócio. Não, não pode cancelar. Eu falei, não, pode sim, alguma coisa vai fazer, porque eu não vou ter como pagar. E eu, graças a Deus, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que um milagre aconteceu lá, cancelaram e eu me livrei daquele carro. Graças a Deus. Acordo de paz. Se você não planejar, você vai ter que pedir acordo de paz, querido. Tem uma frase que eu fiz questão de escrever essa frase, que diz assim: a nossa responsabilidade é fazer ajustes de modo que possamos viver dentro da provisão de Deus. Olha que frase. A nossa responsabilidade é fazer ajustes de modo que possamos viver dentro da provisão de Deus. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: não tenho dinheiro. Mas muitas vezes, que talvez aqui seja a minoria que ainda está desempregado, mas muitas vezes as pessoas mais enroladas financeiramente são as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que têm renda, as pessoas que têm retirada, as pessoas que têm provisão. Tem provisão, ganha bem. Eu conheço pessoas que ganham mais de 10 mil reais. E as pessoas não conseguem se planejar. Não conseguem. E o mais interessante é que essa pessoa ganhava 3 mil, hoje ganha 10 e gasta 11. Irmãos, isso é incrível, sabe uma coisa que nós precisamos aprender? Dominar as nossas finanças. Dominar as nossas finanças. Então, rapidinho aqui eu quero falar algumas coisas com vocês. Primeiro, assuma compromissos baseados nas suas condições. Por exemplo, lá em casa nós temos um hábito. Tem uma planilha, muito simples. E aí, não sou eu que determino. Às vezes a Luciana fala assim, vamos comprar tal coisa. Eu falo, Lu, vamos olhar para o planejamento, vamos olhar para o papel, vamos ver se dá. Não sou eu. Eu falo, quem manda no dinheiro não sou eu. É o planejamento, é a organização. Saiba quanto você ganha e quanto você gasta. Tem muita gente que não sabe quanto ganha. Não sabe. Quantos aqui chega no final do mês e fica assim, para onde foi o meu dinheiro? Não, precisa levantar a mão. Não, o irmão vai ficar com dó de você, vai pagar suas contas. Mas tem muita gente que chega, por exemplo, nós estamos, que dia que é hoje? 17. 17. Irmãos, quando eu estou no domingo assim, eu fico em órbita, eu só penso na palavra. Então assim, dia 17, tem muita gente já pensando, meu Deus do céu, eu não tenho mais dinheiro para terminar o mês. Aonde foi parar os 15 mil reais de salário que eu ganho? Amém? Vocês gostam, né? Aí você fica perguntando para onde foi, e a mulher também, fala, amor, tem que pensar na ceia, o peru, o pernil, o chester, gente, nós vamos comprar, olha o absurdo esse negócio de ceia de Natal, uma benção comer, viu irmãos, mas veja bem, tem um agora que que inventaram, a Luciana falou que são os 3 juntos, é o pernil, o chester e o tender, tudo um dentro do outro, gente do céu, isso é uma guloseima maior, ridículo isso, mas tem gente que vai fazer, nem que seja em 36 vezes o pernil, mas vai comprar. Sabe, queridos, tem pessoas que ficam assim, ao invés de você ficar perguntando para onde seu dinheiro foi, você tem que dizer para onde ele vai. Diga aí, ao invés de eu ficar perguntando para onde meu dinheiro foi, a partir de 2018, eu vou dizer para onde ele vai. Queridos, isso é muito importante. Você determina. Você que sabe. Tem gente que fala assim, nossa, eu não sabia que esse mês não ia dar para pagar as contas. Não é possível. Como é que não sabia? Quem comprou a geladeira? Quem comprou a televisão para a Copa do Mundo já? Quem comprou o carro? Ah, foi o seu discipulador, seu amigo, sua mãe? Não, foi você. Então você sabia que tinha que pagar. Planejamento, queridos. Planejamento.
Liberte-se da culpa de uma vida mal administrada, porque tem gente que tem culpa, fala, ah não, minha vida já não dá mais, está tudo errado mesmo e tal, então por mim está ótimo, eu vou ficar assim mesmo, e tudo certo, então para mim está tranquilo. Aí fica com aquela culpa e vai levando a vida dessa forma. Outra coisa, isso aqui é importante, renuncie à maldição da comparação. Planejar, não planeje baseado no que os outros têm. Não, eu esse ano, porque é uma confusão esse negócio de ceia de Natal, que um vai levar, o que o outro vai levar, e um fala, por que para ele foi a tubaína, a Coca-Cola e para mim caiu o pernil, dá uma confusão, porque você ganha mais, é uma confusão esse negócio aí de Natal. Irmãos, aí, por exemplo, então a comparação, não, se ele vai levar pernil, eu vou levar os dois pernil. Se o meu amigo comprou um carro vermelho, eu vou comprar um carro vermelho e meio. A comparação, você começa a querer ter aquilo que os outros têm, mas talvez a sua condição não dá para ter o mesmo que os outros têm. Queridos, isso tem que se libertar, porque a maldição da comparação, eu quero ministrar uma série só falando disso, porque a maldição da comparação destrói as nossas vidas. Destrói. Mulher que é muitas vezes assim, eu sei que aqui não, as mulheres aqui não, mas às vezes eu vou em umas igrejas que as mulheres são assim, ela olha para o cabelo da outra, e fala, não é possível, eu vou ficar com o cabelo melhor que o dela, eu vou ficar, esse cabelo não pode ser igual, eu vou ficar, e vai lá, investe pesado, e gasta dinheiro, e não sei o que, mas, ficou igual, por quê? Maldição da comparação. Quer o mesmo sapato que a mulher, vestido. Agora, bom, final do ano, virada do ano, eu vou comprar aquele vestido. E não pode ser igual da irmã. Tem que ser melhor. Sabe, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Planeje mês a mês. Por exemplo, os primeiros meses do ano agora, não tem como. Não tem como, queridos. Os primeiros meses de 2018 tem IPVA. Quantos tem carro aqui? Eu queria dizer para você, querido, que tem um IPVA para pagar. Pastor, eu não sabia, isso é revelação. Pois é, tem que pagar. Porque o cara compra o carro, ele não sabe que tem que pagar o IPVA. Uma vez uma pessoa comprou um carro e falou assim, eu não sabia que o carro quebrava. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Não, tem que trocar óleo, tem que trocar não sei o que, isso não é quebrar, isso é manutenção. Tudo tem manutenção, até nossa casa tem manutenção, até nós temos manutenção. Nós temos que fazer de vez em quando um aqui e tal, dar uma repaginada e tal. Manutenção. Agora, queridos, tem que pagar o IPVA, só que, por exemplo, ninguém pensa nisso. Aí agora, no final do ano, vamos comprar, vamos gastar, vamos comprar tudo. Aí chega o material, a lista de material de escola das crianças. Vamos ter que pedir lá na prefeitura, porque não vai dar para comprar. Nós gastamos todo o dinheiro do material das crianças com pernil, com peru, com não sei o que, com chester, com roupa. Não estou dizendo que não tem que comprar, queridos, temos que comprar, mas temos que planejar. Se não tem como, queridos, vou ser sincero, se você não tem como comprar uma roupa nova para o ano novo, faz o seguinte, agora virou moda, calça rasgada. Não virou, e os caras pagam caro, rasga a calça aqui, rasga aqui atrás, já era, meu. Pega uma camisa dessa aqui, corta a manga, ela vai ficar com manga curta, roupa nova. Irmão, está resolvido, você não precisa gastar. Aí você vai vir aqui, o cara vai falar, meu, você comprou essa roupa bonita, você vai falar, cara, você não sabe. Virou moda andar de calça rasgada, até eu comprei uma esse dia, saiu até mais barato. Sabe, queridos, não faça nada fora do planejamento. Não faça nada fora do planejamento. Às vezes as pessoas chegam para você e falam assim, vai ter o casamento do irmão tal, você vai ser o padrinho, você não tem condição nem de ser o padrinho seu, quanto mais dos outros. Aí você aceita, não, mas é por amizade, aceita, mas já fala logo, fala, querido, você está com expectativa de dinheiro, de ganhar, de presente, não dá. Sabe o que eu estou fazendo agora, Emerson? Estou fazendo isso. Eu ganhei um monte de relógio, ganhei, irmãos, pela graça de Deus, já tive uns 100, só que eu estou fazendo assim, cada aniversário eu estou dando um.
Estou dando um. Esses dias teve um amigo meu que fez aniversário, tinha um perfume que estava pela metade. Irmãos, nessa época eu falei, querido, eu te amo, esse perfume é o melhor que eu tenho. Ele só está na metade porque eu uso tanto. Você quer de presente? Ele falou, claro que eu quero. Eu dei de presente, dá aquilo que você tem. Talvez você tenha lá vestido, roupa, sapato, geladeira, 2 geladeiras dentro de casa, dá uma lá para a sogra, faz alguma coisa. Sabe, queridos, nós precisamos planejar o nosso ano em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém, queridos? Eu já estou acabando. O meu tempo já acabou, mas eu preciso só falar mais algumas coisinhas rápidas. Eu queria ter mais tempo, queridos, mas não dá. Infelizmente não dá. Inverno financeiro. Queridos, quantos gostam do inverno? Nem todo mundo gosta. Eu gosto, mas o inverno absurdo não é bom. Só que o inverno dura o tempo todo, sim ou não? Não dura, mas tem o inverno financeiro também. Tem o inverno financeiro. Nós temos que aprender com as formigas. A formiga, você pode ver nessa época de calor, elas estão trabalhando que nem louco. E o interessante é que a formiga carrega 100 vezes mais o peso dela. E está trabalhando. E o mais interessante é que eu não sei se você já ficou vendo formiga andando, trabalhando. Eu já fiz isso, mas eu era criança, viu, irmãos? Agora tem tempo para ver mais isso não. Eu fico pensando que elas vão se beijando. Elas carrega 100 vezes mais, trabalha para chuchu e ainda se beija, de alegria. Eu estou alegre, elas estão dizendo, eu estou alegre, vamos lá, vão incentivando, estou aqui carregando uma folha de 3.000 metros, mas eu estou alegre. Planejar envolve também fazer economias. Viva no princípio de José. Talvez um dia eu possa ministrar aqui só sobre esse assunto. Bem espiritual. Porque talvez você jogue essa palavra para uma parte mais técnica, mas ela é muito espiritual. Porque se a sua vida financeira não estiver bem, certamente sua vida espiritual muitas vezes vai passar por lutas, por desafios, por crises. O princípio de José é o seguinte: se você ganha R$1.000, se você guardar 20% por mês, durante 5 meses você tem um salário. Em 10 meses você tem 2 salários. Em 2 anos você tem 4 salários. Em 3 anos você tem 6 salários, 6 meses. Muita gente quebrou nessa época de crise, porque não tinha nenhuma economia, nenhuma reserva. Não tinham. Pastor, mas como que nós vamos reservar, se não está dando nem para pagar as contas? Mas um dia, querido, você não ganhava isso, o problema é esse, por exemplo, 13º. Quem tem 13º já está estourado. Tudo que entra vai, tudo que entra sai, tudo que entra acaba. Planeje, economize, guarde dinheiro. Mas o dia de amanhã pertence a Deus. Pertence a Deus, sim, eu creio. Mas nós precisamos nos preparar. Gastos imprevistos acontecem. E por último, eu quero concluir dizendo o seguinte, já vou pedir até para você ficar em pé, por favor. Não deixe de viver dentro desse princípio. Todo nosso planejamento, seja financeiro, seja profissional, casamento, familiar, espiritual, todo ele precisa envolver 3 áreas: Deus, nós, você, sua família, seus filhos, e também pessoas, amigos, terceiros, discípulos. Talvez nesse momento agora, profeticamente, você pode fazer um ato de fé. Quantas pessoas estão precisando da roupa que você tem no guarda-roupa? Dá de presente para ela. Para você não é mais nova, mas para ela vai ser o sapato, o tênis, o relógio,
o perfume. Todo o nosso planejamento precisa atingir 3 áreas. Repita comigo: Deus, a minha vida, a minha família e pessoas. Saiba disso, querido. Faça seus planejamentos, seus planos envolvendo isso. Vai casar, aonde está Deus? Aonde está a minha família? Os meus amigos? Vai comprar, pense em tudo. Vai administrar financeiramente, pensa nisso. Aonde que está indo o meu dinheiro? Em Deus, na minha família, em pessoas. Dessa forma, certamente você viverá um ano de 2018 de muita abundância em nome de Jesus. Se você crê em tudo isso, aplauda bem forte, recebe aí em nome de Jesus.